Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. Boa noite, querida comunidade. É bom que você pode também atender a esse convite de estar conosco nessa noite, celebrando também em torno da Palavra de Deus e também agradecendo e sendo gratos a Deus porque hoje a gente tem novas formas de se reunir, de estar juntos e de ver pessoas também. E nesse tempo de culto é tempo que a gente tem para louvar a Deus, orar, engrandecer o nome dEle e, claro, lançar as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias ali diante dEle, que certamente tem cuidado e que tem ouvido as nossas orações. Eu quero saudar a nós com a palavra de Atos no capítulo 2, o versículo 42, onde nós ouvimos lá sobre a igreja cristã, os primeiros cristãos, que diz o texto falando sobre eles assim, que todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos e vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Quando a gente vê um texto como esse, a gente talvez num primeiro momento vai dizer, olha, isso já não é mais possível. Mas quando nós lembramos de que a igreja é a nossa casa, também nós podemos aprender disso, que nós estamos vivendo igreja ali no nosso lar quando nós refletimos em torno da palavra, quando nós participamos de um culto como esse, de uma maneira um pouco diferente. Mas ali nós podemos ter a certeza de que nós somos um pequeno pedaço da igreja de Cristo que se reúne. Aquela comunhão dos cristãos dos primeiros séculos ali e aquele desejo de estar juntos, certamente pode ser também o nosso desejo. E no meio de uma pandemia como a que nós vivemos, de repente aí a gente tem a oportunidade de ter o desejo ainda mais forte de querer estar juntos em união, na companhia uns dos outros, e isso aí nos motiva a buscar formas de estar juntos, orando juntos, mesmo que cada um precise estar na sua própria casa. Querida comunidade, nós cantamos aí juntos a primeira música
de que nós temos o desejo de que essa união ela nunca falte para nós. Nós ansiamos para que logo nós possamos estar juntos novamente. E nós sabemos que essa nossa união, cada um nos seus lares, ela é um pouco diferente, porque nós temos o desejo de abraçar pessoas, de rever os nossos queridos, e de repente agora a gente se sente até um pouco limitado. Mas nós sabemos que Deus, ele permanece também no controle de todas as coisas, e de que Deus, ele continua sendo Deus, mesmo quando as coisas parecem fugir ao nosso controle, e nós temos certeza de que ele também certamente nos dará a oportunidade de nós estarmos juntos novamente. Que essa união, ela nunca falte para nós, porque é bom quando nós podemos estar juntos, e de repente a gente só percebe isso de maneira mais forte quando a gente não pode estar juntos, apesar de estarmos aí com aqueles que são os da nossa casa. Nós queremos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, a Ti, pela vida, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de ouvir a Tua palavra, de celebrar, Senhor, juntos também nesse tempo, de cantar, de entoar louvores, de orar a Ti, Senhor, e ao mesmo tempo, Senhor, de colocar as nossas dúvidas, anseios, angústias diante de Ti. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, mais uma vez, apesar de que nós estamos cada um nas nossas próprias casas devido às circunstâncias, mas isso não impede que Tu estejas entre nós, e essa é a nossa certeza, Senhor, Tu estás aqui. E Tu ouves, Senhor, a nossa súplica, ouves as nossas petições, e nós colocamos toda essa situação aos Teus cuidados, Senhor. Pedimos que Tu sejas de fato, Senhor, sobre tudo, Senhor. Nos colocamos como pecadores que somos de Ti. Rogamos, Senhor, que Tu tenha misericórdia de nós, que Tu derrame sobre nós o Teu perdão, Senhor, e que Tu fique conosco nesse tempo de culto também. Que Tu possas trazer alívio, paz, consolo aos nossos corações, e que nós possamos, nas nossas casas, ali estar motivados a partir daquilo que a Tua palavra, que as Tuas promessas, elas nos dizem. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos avisos, claro, como comunidade que somos, temos alguns avisos. A gente vai, nas próximas semanas, nos próximos domingos, a gente vai ter aí o nosso culto nessa modalidade online. E se você deseja, de repente, participar ali do nosso momento de devoção, que nós temos sempre às 6h30 e às 7h30, de segunda a sexta, você pode enviar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, ou também aqui pelo Messenger da Luterana Barreiros, e a gente também dá um jeito aí de também incluir aí você, para que você esteja junto conosco nesse tempo que a gente tem de olhar uns aos outros e de conversar e até poder rir juntos, mas também de chorar juntos e dividir as cargas. No nosso próximo culto, então, nós enviaremos link no próximo domingo, e nesse sentido de dizer para vocês que nós queremos contar com vocês também ali. No último culto nós tivemos um culto presencial e tivemos ali uma oferta de R$ 276. Aproveitamos para dizer da importância também de nós continuarmos as nossas contribuições também, que são voluntárias para a comunidade. Nós continuamos com as nossas despesas mensais e contamos aí também sempre com a sensibilidade e a gratidão também de cada um de vocês, para que a gente possa continuar aí também honrando os nossos compromissos que nós temos, como todos nós temos os das nossas casas também. Nós queremos continuar louvando a Deus aí também nas próximas 2 canções. Louve! Descanso nesse viver, isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só
Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Querida comunidade, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam sobre nós. Amém. Eu fiz uma visita um tempo atrás que me chamou bastante atenção pelo que aconteceu naquele contexto, naquela visita. Era uma visita para uma pessoa bem especial, também dentro da comunidade. E eu lembro que era uma pessoa que estava numa situação de saúde bastante delicada. E o meu desejo era ir lá e realizar essa visita e de repente trazer uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo também para a família ali e para a pessoa que passava por aquela situação. E quando eu chego lá eu me deparo com alguém que na verdade estava não sensibilizada com a sua própria situação, mas sensibilizada ainda com a minha, por mais que aquilo que eu experimentava era nada em relação ao que ela tinha. E era alguém que então preocupada com o jeito como agora eu estava vivendo numa nova cidade, se eu já tinha organizado todas as coisas com a minha esposa na nossa casa, se nós já tínhamos comprado tudo que precisávamos, se não precisávamos de mais nada. E aquilo que me chamou a atenção, porque às vezes há pessoas que estão sofrendo intensamente alguma coisa, mas elas ainda estão totalmente preocupadas com o bem-estar
dos outros. E isso é algo que chama atenção. E quando nós olhamos para alguns textos bíblicos, texto que eu gostaria de refletir conosco nesta noite, ele tem a ver justamente aí com essa história que eu contei, e é um texto de João no capítulo 14, os versículos 1 até 6, um texto bastante conhecido. Esse aqui é um momento especial onde está sendo, aí começa a se falar sobre o envio do Espírito Santo e momentos prévios aí à morte e ressurreição de Jesus, que é, aliás, aquilo que a gente começa a refletir agora de maneira mais intensa, nesse período de Quaresma, e nós não sabemos como que nós vamos celebrar a Páscoa nesse ano, né? Certamente num jeito um pouco diferente, mas certamente haverá espaço também para ela aí nos nossos calendários e nas nossas agendas, mas nós queremos refletir então nesse texto que vai ser colocado na nossa tela aqui, que é o texto de João 14, 1 até 6. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Esse texto é um texto talvez dos mais conhecidos aí que nós temos dentro do livro de João. E esse texto, inclusive, já virou música, e nós temos várias canções aí que trazem alguns versículos desse capítulo. E esse texto chama atenção porque, como eu disse anteriormente, esse texto é dito por Jesus, são palavras da boca de Jesus, em momentos onde o próprio Jesus, na verdade, ele está experimentando ali momentos de angústia profunda. E nós vamos depois ler um pouquinho adiante, né? E a gente vai perceber ali que Jesus diz, inclusive nas suas orações: olha, se for possível, passe de mim esse cálice, porque o que eu estou sentindo é uma angústia profunda, é uma angústia de um tamanho que não dá para medir. Jesus, ele está passando por um momento bastante delicado na sua própria vida, e ao mesmo tempo ele ali está preocupado com os seus discípulos que também estão sofrendo. Porque os discípulos agora começam a imaginar que alguma coisa estranha está acontecendo. E a primeira palavra de Jesus para aqueles discípulos ali naquele contexto é uma palavra que chama eles para o compromisso. Porque Jesus diz para eles no primeiro versículo: olha, não se turbe o coração de vocês, vocês estão com o coração em turbulência, mas creiam em Deus e creiam também em mim. Ou seja, Jesus está dizendo no meio do caos que a gente possa lembrar quem Ele é. E os discípulos ali, certamente, eles estavam sendo chamados pelo próprio Jesus a lembrar tudo aquilo que Jesus havia feito e tudo aquilo que Jesus havia dito. Em tempos onde a gente vive a incerteza, a angústia, os medos, a gente precisa lembrar quem Deus é. Aquilo tudo que Ele fez na história, aquilo tudo que Ele fez também nas nossas vidas, e nesse momento a gente também reafirmar a nossa fé dizendo: olha, eu sei o Deus que eu creio. Eu conheço o Deus em quem e no qual eu afirmo a minha fé todos os dias na minha vida. E esse é o primeiro momento, e essa é a primeira situação que nós também somos convidados a refletir nesse texto que Jesus dá, é de que Jesus, ele se compadece de nós e nos chama ao compromisso. Em segundo lugar,
esse texto ele nos mostra que Jesus é alguém que é totalmente consolo. E aqui nesse texto Jesus ele está dando a promessa, inclusive depois, do envio do Espírito Santo, dizendo: olha, vocês não vão ficar sozinhos. Em tempos de tribulação, a certeza de que o Espírito Santo ele está conosco e nos consola em todas as situações. E ali naquele texto a gente vai perceber que Jesus ele está consolando os discípulos, dizendo: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas e uma delas é para vocês. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Querida comunidade, tem coisas que a gente precisa refletir também. E isso também é palavra de esperança de que nós precisamos, de repente, no meio de uma situação delicada como essa, estar preparados para, de repente, perder alguém da nossa família. E nós precisamos refletir também sobre isso. Em quem ou onde está a nossa fé? Se a nossa fé está em Jesus, então a nossa certeza é de que nós não estamos desamparados. E que essa promessa que Jesus fez para os discípulos lá naquele contexto é também a promessa para nós de que Ele foi nos preparar um lugar. Isso é consolo, porque isso lança os olhos dos discípulos agora para a eternidade também. E mostra para os discípulos que a vida não se resume às coisas desta terra, mas eles são convidados a lançar os olhos também para aquilo que são as esperanças da vida eterna. É o que o Paulo depois vai dizer em 1 Coríntios 15, né? De que se as nossas esperanças em Cristo, elas se limitam apenas às coisas desta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E ali nós somos convidados a lembrar sempre, todos os dias, diante do perigo da morte, das aflições que nós tínhamos até anteontem de outras formas. E nós lidávamos com perigos de assaltos, de acidentes, de doenças. Agora nós temos uma outra pandemia que surgiu. E mais uma vez nós somos convidados a refletir de que a nossa esperança está no Senhor e de que as coisas desta terra, elas não são o fundamento da nossa esperança. Isso não significa que a gente não vá se cuidar, que nós não vamos tomar os cuidados, que a gente não vai ficar em quarentena, muito pelo contrário, nós vamos fazê-lo com zelo e por amor também ao próximo. Mas nós vamos lembrar de que Deus, no meio disso tudo e de situações assim limítrofes da vida, Ele também quer mais uma vez nos lembrar e atualizar para nós que a vida ela não se resume às coisas desta terra e que nós precisamos estar firmes nele. Por isso Jesus ele quer também falar para os discípulos e orientá-los de que Ele é a direção. Ele precisa ser a direção também da vida desses discípulos, por isso que ele vai dizer no versículo 6 ali, texto que é bastante conhecido: respondeu Jesus para Tomé, diante da dúvida do Tomé: Senhor, não sabemos para onde tu vais, como que a gente vai saber o caminho? E aí Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Querida comunidade, esse texto nos lembra quem é a direção. De que Jesus não é uma possibilidade no meio de tantas, mas de que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a única vida. É interessante que há muitas formas de nós chegarmos a Deus. A gente pode chegar em momentos de alegria para mais perto de Deus, embora sejam situações mais raras. Mas, em geral, nós chegamos mais perto de Deus em períodos onde as coisas não estão tão bem assim. Em períodos de crises financeiras, em períodos de doença, em períodos onde nós temos perigos reais diante de nós. E, de repente, o coronavírus ele possa nos servir para nos aproximar um pouquinho mais desse Deus. De lembrar quem que é o caminho, a verdade e a vida. Nós vemos aí diversos vídeos que circulam pela internet. Um desses vídeos aí mostra alguém na Espanha, na sacada da sua casa, orando em voz alta, e pessoas nas outras sacadas, ali orando juntos e de olhos fechados também, relembrando de repente, ou sendo tirados
de uma dormência espiritual que viviam há muito tempo, para lembrar agora quem que é o autor e o consumador da vida. E lembrando agora quem é o caminho, a verdade e a vida. A pergunta é o que o coronavírus ele pode fazer, não conosco apenas, mas o que ele pode fazer em nós. O que ele pode trazer aí de bons resultados na nossa vida. De repente seja a oportunidade que nós temos de ser aproximados um pouquinho mais de Deus. De repente seja a possibilidade do cristianismo brasileiro, do cristianismo mundial, ele ganhar um pouquinho mais de força, de seriedade, de entender que nós precisamos amar as pessoas, de que existem coisas mais relevantes, de que existem coisas mais primordiais do que o trabalho, do que o dinheiro, do que as coisas às vezes banais que nós dedicamos tanto tempo na nossa vida. A possibilidade de nós aprendermos também nesse tempo de pandemia. Uma música que eu gosto muito diz que a vida é uma lição e a gente tem que aprender. O mestre ele usa a vida e a vida usa tudo. O que nós podemos aprender de Deus e com Deus em tempos de coronavírus? Que nós não esqueçamos, querida comunidade, que nesse tempo de pandemia, Jesus ele sofre conosco, assim como sofreu ali com os discípulos naquele contexto de tribulação. E apesar de Jesus sofrer conosco nesse tempo, ele também nos dá uma palavra bem consoladora, dizendo: olha, não se turbe o coração de vocês, dizendo para nós: eu sou Deus, eu tenho controle sobre todas as coisas. Que ao mesmo tempo a gente lembre, no meio de tanto caos e de tantas pandemias, doenças e situações limítrofes, de que aquilo que nós vivemos nessa terra realmente não é tudo, e que Jesus quer lançar os nossos olhos para uma eternidade que a gente pode ter com Ele, que é de graça, como um presente dado por Ele a todo que nele crê, e que esse tempo possa também nos servir para que a gente relembre quem é, a direção das nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar conosco, você pode curvar a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado porque a Tua palavra ela é consolo. Obrigado porque a Tua palavra é esperança, a Tua palavra é encorajamento. A Tua palavra, Senhor, ela é a lembrança de que nós não estamos sozinhos, de que Tu sofres conosco todas essas situações, Senhor, e nos traz ali a memória e a lembrança de que o Teu Santo Espírito, Senhor, também nos consola em todas as nossas angústias e tribulações. Nós colocamos cada uma dessas pessoas que hoje acompanham esse vídeo, Senhor, aos Teus cuidados, para que Tu as carregues, Senhor, nas Tuas próprias mãos. Nós colocamos também situações gerais, Senhor, das nossas vidas, também nos Teus cuidados, de casamentos que às vezes não estão muito bem, Senhor, de vidas e de situações financeiras, de situações de trabalhos, de pessoas que nos assistem e que precisam ser resolvidas. Senhor, seja Deus também ali nas vidas dessas pessoas. E que de fato, Senhor, nós possamos experimentar o Teu cuidado e que nós possamos ser encorajados a estar mais perto de Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa vida. Senhor, tudo isso nós colocamos aos Teus cuidados, sob a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa ficar ainda como última canção, essa canção que nós traremos agora aqui em vídeo, e que você possa refletir também nela. Um grande abraço a todos, que nós possamos ir na paz do nosso Senhor e servi-lo com alegria. Amém. Em Tuas mãos